Há algum tempo circulam informações sobre possível doença do líder russo. Até que ponto isso é verdade? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Comandar um Estado terrivelmente burocrático e liderado por máfias e figuras ocultas é um desafio enorme. Todo Estado é exatamente igual a uma máfia, mas lógico, algumas máfias são mais violentas do que outras. O Estado russo é uma máfia particularmente virulenta e perigosa, mas esse é um desafio que Putin está acostumado. Ele emergiu para o poder na Rússia justamente porque, quando a União Soviética se desmanchou no ar em 1991, ele era diretor do Porto de São Petersburgo. Não havia mais superior a ele na estrutura, o governo desmanchou. Muita gente queria vender coisas da Rússia para países ocidentais, coisas legais e coisas ilegais, passando pelo Porto de São Petersburgo. Muitos militares russos queriam vender equipamento militar russo, mas para isso entrar num navio e chegar do outro lado era preciso ter a papelada, a documentação. Putin passou a emitir ele mesmo essa documentação. Veja, não havia mais governo, não havia mais lei, não havia mais nada, mas pelo menos os navios agora tinham um papel do Porto de São Petersburgo para apresentar no porto de destino onde fossem descarregar a carga. Ele caiu nos favores dos mafiosos russos. Ele próprio ficou muito rico com esse esquema, de forma que, quando o governo russo começou a funcionar novamente sob o comando de Yeltsin, ele foi alçado diretamente para uma posição de destaque. Putin é um mafioso e sabe se guiar na máfia que é o Estado russo. Ele sabe que uma das regras não escritas mais importantes é que você não pode demonstrar fraqueza. Ficar doente de algo rápido e curável, ok, ninguém liga. Falar que tem uma doença terminal, uma doença muito grave, uma doença que pode te matar, que você só vai durar mais 6 meses, é o mesmo que se suicidar. Quem vai arriscar a pele para te defender dentro da máfia se você não vai poder retornar o favor mais adiante? Você mesmo já vai estar morto. Em países democráticos se fala que o presidente em fim de mandato é um pato manco. Ele está ali, teoricamente ainda é o presidente, ainda manda em tudo, mas ninguém mais obedece ele. Por que pessoas iriam se esforçar por alguém que não vai estar mais no comando em bem pouco tempo? Até o cafezinho começa a chegar frio na sala do presidente. Portanto, não é surpresa alguma que quando as informações começaram a circular sobre Putin ter uma doença grave e estar em estado terminal, o Kremlin e o próprio Putin descartaram isso como uma bobagem. Jamais vão admitir esse tipo de coisa. Não espere confirmação alguma vindo deles. Putin não é mais um jovem, está com 70 anos. E embora o histórico dele seja um histórico de atleta, como diz Bolsonaro, existem algumas doenças que funcionam meio que como uma loteria, né? É lógico, você tem doenças como doenças do coração, diabetes e alguns tipos de câncer que depende muito da vida que você leva. Uma pessoa saudável tem menos chance de ter essas doenças quando mais velho. E Putin é um cara que levou aparentemente uma vida saudável. Mas existem outros tipos de câncer, doença de Parkinson, Alzheimer e tantas outras doenças que são quase um jogo de dados. Não importa o quão saudável você é, você pode pegar essas doenças. Os rumores sobre a saúde de Putin começaram em fevereiro de 2020, antes da fase mais aguda da pandemia, quando ele precisou fazer uma cirurgia de emergência. Ele ficou vários dias de fevereiro totalmente ausente do público e só apareceu publicamente em 19 de fevereiro, quando depositou flores no Memorial de São Petersburgo. Segundo o analista político Valery Solovey, que alega ter contatos dentre a equipe de médicos do Putin, ele fez uma cirurgia de emergência para tratamento de um câncer de bexiga nesse período. Depois disso, teve que fazer quimioterapia, radioterapia por vários meses. Pode estar fazendo até agora. Ele aproveitou a pandemia para evitar locais públicos e encontros, disse que estava fazendo isolamento. Mas várias reuniões que aconteceram neste período mostram ele com a cara mais inchada e mais pálida. Lógico, como explicado antes, evidentemente que o Kremlin negou todas essas acusações. Valery Solovey
alertou também que ele teria problemas neurológicos, embora não soubesse exatamente qual. Dessa forma, embora o período de isolamento possa ter ajudado Putin a esconder a recuperação de um câncer, pode ter também piorado essas outras doenças neurológicas. Em recente entrevista no canal do Dr. John Campbell, o psiquiatra Dr. Vlad Wexler apontou sintomas de psicose paranoica em Putin. Não é algo completamente inesperado. Para sobreviver em um ambiente mortal, em uma máfia, a pessoa precisa mesmo ser psicótica e paranoica. Se você for uma pessoa normal, você não sobrevive. Se você não desconfiar o tempo todo das outras pessoas, você simplesmente acaba sendo vítima delas. O problema é que tais problemas psicológicos podem se agravar com a idade, e ainda podem se agravar muito mais com um período de isolamento, como foi o caso de Putin nessa pandemia. Além disso, algumas pessoas apontam indícios de mal de Parkinson, uma doença comum com a idade que dificulta a mobilidade das mãos e membros do paciente. A pessoa treme. Putin, quando está parado, tende a firmar o braço junto ao corpo, tipicamente o que fazem pacientes dessa doença em estágio inicial para que a tremedeira não seja perceptível. Embora a psicose e o mal de Parkinson sejam graves, não há indício que isso ofereceria risco de morte no curto prazo. O câncer seria realmente o problema sério aqui. Parece que as acusações doeram e Putin. Valery Slovey, que trabalhava na Universidade de Moscou, foi preso em 2021 sob a alegação de conspirar contra o país. Uma curiosidade é que, segundo ele, já havia até uma preparação para a sucessão de Putin. Já se falavam em nomes. A expectativa é que Putin iria renunciar em 2021 para eleger o seu sucessor. Esse sucessor seria escolhido em uma lista muito curta: Dmitry Medvedev, antigo presidente da Rússia e aliado de Putin, Dmitry Patrushev, que era ministro da Agricultura de Putin, e Katerina Tikhonova, que é filha de Putin. Porém, tais planos podem ter sido postergados exatamente depois dos protestos de Alexander Navalny no início de 2021. Ficaria parecendo uma capitulação de Putin a seu inimigo político. Se essas alegações forem verdade, o que incentivou Putin a continuar no poder foi justamente um protesto anti-Putin. Ou seja, se não tivessem feito o protesto, provavelmente Putin já teria saído do poder. Como tantas outras evidências apontadas, tanto de psicose paranoica quanto do possível câncer, estão as enormes mesas em que Putin recebeu Macron e Scholz, e também que ele usa para se reunir com seus subordinados, sempre mesas muito longas em que ele fica bastante afastado das pessoas. Esse cuidado tão grande pode ter por objetivo evitar a contaminação em alguém que está com o sistema imunológico comprometido. Isso é o caso em muitos pacientes de câncer fazendo quimioterapia ou radioterapia. Curiosamente, quando Bolsonaro viajou à Rússia, Putin aceitou encontrá-lo próximo, após Bolsonaro passar por 5 testes diferentes que os russos disseram ser teste de Covid, mas que só eles sabem que teste que foi mesmo. Imagina se Putin morre depois de infectado por Bolsonaro. Existe também a declaração do senador Marco Rubio no Senado americano. Ele chefia a comissão de inteligência da casa e disse que Putin está mal, mas que não poderia dar mais informações para não comprometer o próprio serviço de inteligência americano. Lógico, a frase foi genérica, isso pode querer dizer que mal é apenas que ele não está num bom estado mental, mas tudo leva a crer que sim, ele se refere a uma doença. Uma última pista para essa conclusão de que Putin está terminalmente doente seria a tentativa de invasão completa da Ucrânia, algo totalmente inesperado, muito complexo e com várias possibilidades de falha, que pode ter sido motivado exatamente pela falta de tempo de Putin. Ele anexou a Crimeia e parte da região de Donbás em 2014. Ele poderia fazer uma expansão pequena agora, expandir, por exemplo, pegando todo o território de Donbás ou indo um pouco além, de forma a não gerar muitas sanções do Ocidente. Biden tinha até falado que se ele invadir só um pouquinho estava tudo bem, e daqui a 8 anos ele poderia pegar mais uma parte, ir fatiando a Ucrânia até dominá-la completamente. Ao contrário, ao arriscar tentar pegar toda a Ucrânia de uma só vez, ele pode ter buscado um objetivo grande demais para conseguir isso razoavelmente. Ele pode estar arriscando muita coisa, sendo que,
Se ele está mesmo em situação terminal, no final das contas, ele mesmo não está arriscando nada. Lógico, toda essa especulação sobre o estado de saúde dele pode ser atribuída à mera tentativa da oposição russa de enfraquecê-lo, exatamente por ser um estado mafioso perigoso. A oposição sabe que os apoiadores principais de Putin, se começarem a suspeitar que ele está gravemente doente, principalmente se ele está terminalmente doente, ele vai perder sustentação rapidamente. Essa guerra não está se mostrando popular com o povo russo, mas o povo russo pode fazer muito pouco. Os mafiosos do Estado russo, porém, são quem pode, de fato, sabotar e retirar Putin do poder. Por outro lado, não é incomum pessoas nessa idade terem problemas de saúde sérios. No final das contas, se ele tem câncer terminal ou não, eu não sei. Mas uma doença que ele certamente tem é a psicopatia paranoica. É bastante possível que a psicopatia dele esteja sendo agravada por essas outras doenças. Quiçá exista alguma que torne impossível a continuidade da loucura dessa guerra de invasão da Ucrânia, que é claramente uma guerra do Putin, não é uma guerra da Rússia. Putin pode ter ou não câncer, pode estar ou não em estágio terminal, mas ele certamente é um câncer na sociedade. Tomara que não seja um câncer terminal para o mundo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!